Paz, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais essa aula aqui do resumo do livro Viva Antes que Você Morra. Lembrando, se você caiu aqui pela primeira vez, está começando a assistir essa aula de plano de ação do livro, né? Viva Antes que Você Morra, saiba que esse livro ele tem os capítulos do resumo do próprio livro. Você pode comprar esse livro, ler, é muito importante que você leia esse livro, sempre com apoio à Bíblia, para que a gente possa ter a confirmação da palavra. Ouça o resumo, está disponível no YouTube, está disponível no Spotify, nas outras plataformas de podcast. Você pode escutar o resumo e aí eu gravo uma aula adicional ao resumo do livro, do capítulo selecionado, para te mostrar como colocar em prática, porque isso ter uma vida com o sabor de Jesus. Esse projeto que você está dentro desse canal é um projeto chamado Sabor de Jesus, ou seja, atitudes e comportamentos que fazem a sua vida ter sabor de Jesus Cristo. Tá bom? Então é muito importante que você vá lá no comecinho, leia, tem uma playlist com o resumo desses livros, tem uma playlist com plano de ação e alguns outros vídeos que estão sendo complementados, organizados em listas. Tá bem bacana, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar mensagem dentro de um comentário aqui do próprio YouTube, ou você pode mandar uma mensagem pra gente através do direct lá do Instagram, do canal Sabor de Jesus, e a gente vai conversar e te dar tirar suas dúvidas em relação a como funcionar aqui por dentro. Bom, entramos aqui nessa aula na parte 2 do livro, né? Na parte 1 a gente respondeu em 5 aulas, né? 5 perguntas básicas sobre a vontade de Deus, e agora a gente vai entrar na parte 2, que são 5 segredos para descobrir a vontade de Deus para a tua vida. Beleza? Então essa primeira aula é o capítulo 6 do livro, é o segredo número 1, ou seja, o reino vem em primeiro lugar. O reino vem em primeiro lugar. Esse capítulo ele é muito importante porque se você der uma observada nas aulas da parte número 1, ele está falando muito sobre você. Cara, será que Deus realmente tem um plano para a minha vida? Foi respondida nessa resumo no livro, no resumo e na aula. Pô, será que eu entendi mal a vontade de Deus? Será que isso que eu estou fazendo é verdade? Será que eu entendi mal a vontade de Deus? Como que eu posso reconhecer a vontade de Deus? Foi falado no capítulo número 3. E se Deus me chamar para fazer alguma coisa que eu não quero? Foi respondido no capítulo número 4. E se eu já tiver deixado passar a vontade de Deus para minha vida? Então são 5 perguntas que, se você se debruçar em cima disso, cara, você vai ter muitas confirmações importantes para a sua vida. E agora você está preparado para isso. Você está preparado porque foram feitas perguntas básicas sobre a sua própria vida e você fez essa reflexão. E agora você vai entrar no processo de 5 segredos para descobrir a vontade de Deus. Para você não ser mais uma pessoa que não vai descobrir a vontade, que não vai passar por essa vida sem descobrir. E o segredo número 1 é: o reino vem em primeiro lugar. O reino vem. Tem uma cena do filme do Paulo, o apóstolo Paulo, que ele está conversando com o soldado romano e ele pergunta para o soldado assim: você já velejou? E ele fala: já. Aí ele fala assim, aí aparece uma coisa, né? A vida é como um punhado de água. Aí ele pega a água assim na mão e a vida vai escorrendo, a água vai escorrendo pelas mãos. E ele fala que a vida é isso. A nossa vida que nós estamos vivendo aqui, eu não sei quantos anos você tem, eu não sei quanto de vida você já tem, ou você ainda vai ter, mas a vida é isso, é um punhado de água. Você pega um punhado de água, do mar no caso, e ela vai escorrendo entre os dedos até sua mão secar. Essa é a vida. O reino é o mar inteiro. O reino de que ele tanto fala é o mar inteiro, é tudo aquilo que a gente vai buscar, além do que a gente vive aqui. É muito mais do que isso que a gente vê e a gente percebe aqui dentro da terra, tá? Então o reino vem em primeiro lugar. Vamos começar aqui, ó. O que a gente tem que entender? Nós estamos no mesmo navio, com funções diferentes, mas com o mesmo objetivo. Ou seja, tá todo mundo no mesmo navio, no mesmo barco, tá? Todo mundo. Mas a gente tem funções diferentes, assim funciona na igreja. Nós somos parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, cada um é um membro, e cada um com a tua função. Mas o corpo de Cristo tem um único objetivo, né? No caso da igreja. Aqui no barco é cumprir a missão daquele navio. A gente está nesse navio. E por mais que cada um está limpando, outro está lá, esqueci como é que é o nome do cara lá que fica pilotando lá, fica dirigindo o barco, não sei o nome agora, mas tem o cara que cuida da comida, o cara que cuida da limpeza, o cara que cuida do navio, do funcionário do navio. Cada um tem a sua função, mas todo mundo está ali para cumprir a missão daquele navio, né?
Deus nos deixou como um propósito geral e a sua vontade está alinhada com essa missão. Então, olha só, Deus nos deixou com um propósito geral. Está todo mundo no mesmo barco, tem gente que não entrou nesse barco, tem gente que não quer fazer parte desse barco. Tem gente que está preferindo andar por aí pelas próprias pernas, e aí você vê que essa vida dessa pessoa, às vezes ela não prospera, mas ela pode ter dinheiro, ela pode ter um bom trabalho, ela pode ter bons resultados, mas assista a vida dessas pessoas. Você vai perceber que essas pessoas, normalmente, elas têm um certo sofrimento maior, elas são ansiosas, elas são angustiadas, elas possuem vícios. Não é que a vida de um cristão é melhor do que a deles, é que a vida do cristão é melhor do que a deles, né? Do que está no mundo. Eu não estou separando deles, no caso, a pessoa em si, porque o nosso papel é ir lá e ajudar essa pessoa e falar assim, cara, eu sei que você tem um ótimo trabalho, eu sei que você tem seu casamento, você tem seus filhos, mas acrescenta Deus, soma Deus na sua vida. E tudo isso vai fazer a grande diferença. Por quê? Porque as pessoas que vêm para esse barco, a gente tem a mesma missão do barco. E Deus deixou isso como um propósito geral para a gente. E a vontade dele está alinhada com isso. Então, somente quando você entra nesse barco para cumprir a missão desse navio, para cumprir a missão, é que a vontade dele começa a ser revelada para você. Então, o segredo é esse. Você começa a colocar o reino em primeiro lugar. Então, tá bom, eu vou entrar nesse navio e eu vou cumprir a missão desse navio. E eu vou buscar o reino em primeiro lugar, de verdade. Em Mateus 6,10, na oração do Pai Nosso, Jesus orou da seguinte forma: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Olha só, venha o reino de Deus para o nosso mundo, e seja feita a vontade dele, na terra e no céu. Qual é o propósito geral de Deus? Edificar o reino de Deus na terra. Porque isso é bíblico, né? Eu ainda estou passando por um processo de estudo e de aprendizado, então muitas vezes eu lembro de algumas coisas. O próprio pastor da igreja, ele fala assim, não vale nada fazer isso, mas eu tenho que realmente fazer um esforço maior e melhor em relação a isso, que é quando eu vou citar algum trecho da Bíblia, saber exatamente onde que está. Mas em algum trecho da Bíblia está escrito que o mundo jaz do maligno, ou seja, é dele, o mundo é do diabo. Então significa que edificar o reino de Deus é você fazer uma obra, e não é a obra da igreja, porque a igreja somos nós, a igreja está sobre as nossas pernas, a igreja não tem 4 paredes, ela tem 2 pernas, nós somos a igreja. Então nós temos que levar esse reino, fazer a obra de Deus aqui, qual é a obra? Propósito geral, nós estamos no barco, no navio, e Deus é o comandante, Ele está comandando aquele navio, e o propósito dele é o seguinte: vamos todos edificar o reino de Deus. Aí ele olha para trás e fala assim, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer isso outro. Você vai se juntar com esse até certo ponto e vai fazer isso. Você vai se juntar com aquele e vai fazer isso. Então percebe como os propósitos se unem, os propósitos se trabalham, desde que nós entendamos o propósito geral, que é edificar, construir, construir o reino de Deus na terra. Porque venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, nosso propósito geral é edificar o reino na terra. A sua bússola, ela deve estar sempre te levando para o reino. Sempre, sempre, sempre. Ricardo, mas como é que eu faço isso? Como é que eu sei se minha bússola está te levando para o reino ou não? Cara, em primeiro lugar, você está participando dentro de uma igreja séria. Você está estudando a Bíblia. A Bíblia, ela te dá. A Bíblia é o manual da tua vida. Só que você tem que tomar todo o cuidado, porque a Bíblia, ela muitas vezes ela é mal interpretada. A Bíblia, muitas vezes, ela passa o quê? Tem gente que é muito inteligente e está manipulando a palavra de Deus para fazer as vontades e os gostos deles. Então, você tem que pedir para Deus o tempo todo das suas orações para que seja feita a vontade dele e não a tua. E que você possa estar realmente vivendo não pela opinião do homem, nem pelo gosto do homem, nem pela manipulação do homem, mas para Deus através do homem. Porque o homem em si, o homem de verdade, o homem de Deus, ele é como se ele pegasse uma mangueira e conectasse na caixa d'água do céu. E a palavra dele é jogar a água sobre você, para que você seja lavado todos os dias e você esteja no caminho. Errou o caminho, essa água vai te lavar. Errou o caminho, você volta, essa água te lava. E a gente sabe quando a gente está fora do caminho.
É um trabalho difícil, é um trabalho árduo. E Deus, ele quer exatamente isso, que seja desafiante para que você possa, com o seu livre-arbítrio, escolhê-lo todos os dias, através das microdecisões. E é um treino, tudo é aula, tudo tem que fazer. Mas você aprende apenas se movimentando. Deus vai te dando esse trabalhar dentro de você. Deus vai te dando esse caminho, essa bússola, ela vai estar te levando para o reino, porque Ele vai estar te colocando no plumo. Lembra que Ele vai te colocar sempre você sempre vai ter o A e o B. Se escolheu errado, você vai sofrer as consequências. Mas Ele te dá uma escolha nova para você voltar para aquilo, sem sem a sua vida ser resetada. Deus cura e restaura, mas Ele não reseta a tua vida. Você vai ter que passar aquele processo de cicatrização através das suas escolhas erradas, né? Jesus disse, olha, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a justiça de Deus, e todas estas coisas do mundo vos serão acrescentadas. Então aqui Deus diz que Ele quer você rico, Ele quer que você seja milionário, que você tenha um casamento feliz, um trabalho maravilhoso, tudo, desde que você coloque, Ele condiciona o reino em primeiro lugar e a sua justiça, porque senão, nesse exato momento eu estou trabalhando o livro de Eclesiastes do Velho Testamento e gravando uma série de vídeos lendo, refletindo o livro de Eclesiastes. E Eclesiastes fala exatamente como a humanidade, fala exatamente como a vida é vazia, como tudo é vaidade, uma bolha de sabão, né? Porque a vida sem Deus é uma bolha de sabão, ela explode uma hora e acabou. E você não fez a tua parte na terra e nem no céu, né? Então é importante a gente entender que todas as coisas serão acrescentadas quando a gente desenvolver. E o que é o reino? O reino, ele é o lugar que a gente vai entrar para que a gente possa viver a vida eterna junto com o Pai. O reino é onde todas as coisas o bônus, o presente, o resultado de uma vida frutífera, o resultado de uma vida verdadeira. O reino é todo o mar, né? A gente ter, você imagina, você sente o sabor da comida, é maravilhoso, lá você vai sentir muito mais. Sabe aquele momento de felicidade que você sente, que às vezes passa, você fala, nossa, foi tão gostoso aquele momento, a gente vai sentir aquilo o tempo todo, aquela alegria no coração, aquela vontade, sem dores, sem nada. Mas para isso a gente precisa percorrer um caminho, nós precisamos edificar o reino, nós precisamos ter disposição para fazer a obra aqui na terra. Algumas coisas sobre o livro de Esther, né? Que é um livro que tem aqui na Bíblia, bem interessante. Depois, se você quiser, se der uma lida, aqui eu vou colocar um pequeno parâmetro, mas dando ênfase aqui na parte do reino de Deus, tá? Passou dos trapos à riqueza e se tornou esposa do rei Assuero, no caso Esther. Ela vivia aos trapos, né? E passou à riqueza e acabou se tornando esposa do rei Assuero, que a transformou em uma das mulheres mais poderosas da história do mundo. Mas os prazeres olha só como que uma vida de riqueza, aquele Deus está mostrando para você, como uma vida de coisas, de coisificação. Quantas vezes você teve coisas? Eu morei na praia por 2 anos. Eu recebia visitas de amigos e parentes que eu nem sabia que eu tinha, brincadeiras à parte, visitava. Quando eu me mudei para um lugar que não tinha toda aquela atração da praia, de parques e por aí vai, diminuiu essas pessoas. Poucas pessoas que foram na minha casa me visitar quando eu morava lá, vieram me visitar no meu novo lugar. E hoje eu estou vivendo uma nova fase da minha vida, eu tenho outras pessoas na minha vida. Então olha só, cara, eu já ganhei dinheiro, eu já tive uma vida que eu poderia ter tido muito mais sabedoria para administrar as minhas finanças, para conseguir mais bens materiais, para conquistar mais coisas. Mas eu acho que, cara, se eu tivesse comprado mais coisas materiais ainda, eu poderia ainda estar preso no meio das coisas. Então hoje, graças a Deus, eu restartei a minha vida, não do zero, porque eu já tinha vivido 38 anos da minha vida, mas eu hoje estou vivendo e estou lutando para colocar de verdade o reino de Deus, sem ser pesado, sem ser chato, sem ser, como eu posso dizer, pressão. Não, tem que ser leve.
Você tem que respirar fundo e você fala assim, cara, é de boa, é tranquilo, é gostoso estar aqui fazendo isso. Né? É claro que nem todos os dias serão assim, né? A gente vai ter, a carne nossa vai sofrer, vai gerar sofrimento, mas a gente vai ter um desenvolvimento. Então os prazeres do palácio haviam começado a intoxicar Esther e começou, aqui ó, vamos colocar certinho, e começou a ter dificuldades em saber que rumo de ação deve tomar. Olha como que as coisas da vida de Esther começou a colocar em dúvida, começou a turvar a visão dela, começou a turvar os ouvidos dela. Por quê? Porque o diabo ele começou a colocar coisas. Tem uma cena do filme Deus Não Está Morto, que o rapaz ele tá lá no hospital com a mãe tá com uma certa demência no final da vida dela num asilo, e o filho todo bem sucedido, de terno e gravata, um cara bonzão, vira e fala, olha aí, a senhora viveu a vida inteirinha para Deus, fez tudo, foi às missas, foi aos cultos, foi aos encontros, né? Toda a parte ali ele aponta para toda a obra dela ali que ela fez, e olha o seu fim, olha onde a senhora está. No momento de lapso de consciência, ela vira para ele e fala assim, às vezes o diabo ele faz isso, ele te dá todas as coisas para te enganar, para fazer você sentir que a tua vida está indo bem, está legal, até a hora que você percebe que você está numa cadeia, e aí ele fecha a porta dessa prisão, e você nunca mais sai de lá. Ela volta para a vida dela que ela está, sem perceber nada, e ele fica olhando para ela, não acreditando que ela teve aquele pequeno momento de lucidez e falou aquilo para ele. É uma vida coisificada. Mordecai, que era o primo, Mordecai, não sei como é que se pronuncia, o primo, ele era primo e guardião de Esther. Ele disse para ela, Esther, não se envaideça, ou seja, a vaidade, não torne sua vida uma bolha. Você não está no palácio porque você é linda, maravilhosa ou especial. Você foi colocada na posição em que está porque é parte estratégica de um propósito divino que é muito maior do que você mesma. Então, onde você está hoje, você não está aí porque você é bonitão, bonitona, porque você é inteligente, não. Você está aí porque faz parte de um propósito estratégico de Deus, um propósito divino, que é muito maior do que você mesmo, porque Deus é maior do que a gente. Levantar-se e falar, levanta-se e fale a favor do seu povo. Não, perdão, estava certo, cara. Estou mexendo as coisas que estavam certas. Falar. O que ele está dizendo? Ó, você não está aí, não envaideça, não torna a sua vida uma bolha, como o Eclesiastes fala. Você não está aí no palácio porque você é linda, maravilhosa ou especial. Você não foi colocada na posição que você está, por causa sua. Foi porque você é parte estratégica de um propósito divino que é maior do que você, que é a edificação do reino. Nós somos operadores, nós somos pedreiros dessa obra de Deus, dessa edificação do reino. E ela é maior do que você mesma. Então, levantar-se e falar a favor do seu povo não é um ato generoso ou de caridade. Não, eu vou fazer isso como caridade ou uma cortesia opcional. É exatamente o motivo pelo qual Deus a colocou no palácio. Olha que diálogo forte para mostrar, para colocar Esther no lugar dela, que esse primo dela está dizendo. Se você continuar a proteger a tua posição em detrimento do propósito divino, Deus a substituirá e você será destruída. É isso que ele diz para ela. Ou seja, se ela continuar defendendo o eu dela, colocando ela em primeiro lugar e o reino em segundo, o que vai acontecer? Ela não vai fazer o propósito divino. Deus vai colocar outra pessoa no lugar para fazer a obra. A obra de Deus não para. E ela vai ser destruída, vai ser substituída, no caso. Tudo que você tem na tua vida, você que me assiste, é graças a Deus. É graças a Deus. Olha que bonito isso daqui. Tudo que você tem hoje faz parte de um propósito divino para a tua vida. O seu chamado é fazer o reino de Deus avançar em qualquer esfera que você estiver. Ah, mas eu tenho que ficar envolvido na igreja. Não, presta atenção. Se você é igreja e se o seu trabalho é fazer a obra do reino, onde quer que você esteja, você está edificando o reino.
É isso que você tem que entender. Você tem que estar... Eu tô aqui, ó. Isso aqui, na verdade, eu trabalho com isso. Eu tenho uma empresa que grava vídeos, que grava treinamentos online, que faço treinamentos presenciais, tenho uma assessoria de marketing e tal. E eu tô começando a usar as habilidades, os talentos que eu tenho para fazer esse canal aqui, que faz parte de uma das coisas que eu estou sentindo como meu chamado para fazer a edificação do reino de Deus na terra. Tá? Mas existem outras coisas que eu estou fazendo e aos poucos eu estou levando isso para o meu trabalho. Aos poucos eu sinto que isso aqui vai daqui a pouco ornar, porque eu entendi que eu tenho que tirar o homem do centro do meu trabalho e colocar Deus. Então tudo o que eu faço hoje na vida faz parte de um propósito divino maior do que eu mesmo. Então seu chamado é fazer o reino de Deus avançar em qualquer esfera que você tiver. Você não presta atenção, não é o destino final do dinheiro que Deus lhe deu. O dinheiro que você tem, o dinheiro que você vai ganhar, você pode ter muito ou pouco dinheiro, você pode ter tudo, mas não importa. O que importa é que você não é o destino final dessa grana que você tem na mão. Quando a água flui por uma tubulação, ou seja, a água sai da empresa que fornece água para você e ela vai passar por uma tubulação para chegar em você. Essa tubulação, ela se molha, ela está seca. Mas quando essa água vem, ela molha essa tubulação por dentro para chegar essa água em você. Ou seja, o seu dinheiro é para fazer a obra do reino de Deus. Ah, mas está falando para fazer dízimo, pastor rouba, padre rouba, não sei o quê. Presta atenção, não estou falando nada disso. Eu estou falando que o seu dinheiro é para financiar o teu propósito. É para ajudar crianças carentes, é sim para ajudar uma igreja a fazer a estar ali com todos os recursos necessários para fazer ela funcionar, para atrair mais pessoas. Ela está aí para ajudar, o seu dinheiro é para ajudar o reino a ser edificado. Então, quando as bênçãos de Deus fluem por seu intermédio, você também é abençoado pessoalmente. Então, quando a água passa pela tubulação seca e vai servir água para uma pessoa, a sua tubulação fica molhada. Quando você é uma tubulação de bênçãos, Deus passa, ele entrega a bênção para as outras pessoas, para que o reino de Deus seja edificado na terra. Por seu intermédio, você também é abençoado e pessoalmente por Deus, porque você está sendo obediente. Lembre-se, o nosso objetivo principal é ser obediente. A obra de Deus não vai parar por sua causa. A obra de Deus não para por sua causa. Okay. Quando você desobedece a Deus, seu coração se endurece. Você já deve ter ouvido lá na parte de Moisés, né, que Moisés pede para tirar o povo lá do Egito, e está lá, e Deus endureceu o coração de Faraó. Por quê? Porque Faraó escolhia as coisas erradas. Na verdade, na Bíblia, né, Faraó representa o diabo. Isso mostra que até o diabo, ele é movido por Deus. Né? Deus tem controle absoluto até sobre o diabo. Né? Então, não tenha medo do diabo se você tiver um Deus no seu coração, porque ele não vai te pegar de jeito nenhum. Porque Deus consegue fazer até o diabo fazer o que ele quer. E tão grandioso, a gente não tem noção do que Deus pode fazer realmente, né? Deixa eu te falar uma coisa, quando você desobedece a Deus, seu coração se endurece, ou seja, seu coração vai se endurecendo, você vai achando que você está certo, você começa a fazer um trabalho, você se acha o sabichão, você se coloca em primeiro lugar de tudo, porque o seu coração se endurece, você começa a ver e ouvir, não perceber e não compreender. Então a obra de Deus não é para pôr sua casa. Não, a obra de Deus não para por sua causa, né? Eu estou meio perdido hoje nesse negócio das palavras, fiquei olhando ali e falei, agora eu escrevi errado de novo. A obra de Deus não para por sua causa. Então, você tem que ser obediente para o seu coração não se endurecer, porque a obra de Deus não vai parar. Se você abrir mão do meu chamado, Deus falou isso, né? É como se Deus estivesse falando isso pra gente. Na verdade, Deus falou isso num livro, fala se não me engano, para o rei Hard Bonk, que é um reverendo. Se você abrir mão do meu chamado, eu terei que abrir mão de você e terei de procurar outra pessoa. Então, olha que interessante. Ele diz exatamente isso. Você tem um chamado. E se você abrir mão desse chamado, eu vou ter que procurar outra pessoa para fazer exatamente isso, porque a obra precisa ser feita. Você não é indispensável para a obra. Não se sinta a última bolachinha do pacote. Até porque a última bolachinha do pacote sempre está quebrada. Em Mateus 6,33, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro eu busco o reino de Deus
e depois as coisas do mundo ali, não do mundo, mas as coisas que Deus quer para que a gente possa viver a nossa vida. Lembre-se, tudo que a gente tem é a água molhando a nossa tubulação para que a gente entregue para as pessoas que vão cruzar o nosso caminho. O que acontece se você somar vários zeros? Então vamos lá, olha só, 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 é igual a quanto? 0. É isso. Muita gente vive essa vida fazendo muitas coisas. Então, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou jogar bola, eu vou fazer isso, blá, 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 blá. Mas são tudo zero pelo reino, olhando para a obra maior que a gente tem que fazer, que é maior do que nós mesmos. É quando a gente se sente maior do que Deus, a gente fica somando zero e não percebe. Eclesiastes, por coincidência, aqui ele cita Eclesiastes no livro, nesse capítulo. Eu estou fazendo um resumo de Eclesiastes, é bem legal você acompanhar. Eclesiastes 1:2, ele abre dizendo assim, ó, que grande inutilidade. O que é inutilidade? Todo o trabalho que você faz debaixo do sol, sem significância nenhuma, uma vida coisificada, uma vida por vaidade, é uma grande inutilidade. Lutamos e trabalhamos a vida inteira, debatendo-nos e esforçando-nos na direção de alguma coisa, de algum propósito. Mas qual? Sabe qual que é? A gente está ensinando nossos filhos através do exemplo a somar zeros. Eu fiz muito isso. Eu troquei muito os momentos com a minha filha pelo trabalho. E simplesmente porque eu não me sentia bem com a minha vida, a única forma de eu me sentir bom, útil, sei lá, era trabalhando. Só que isso comeu bom tempo com a minha filha, com a ausência com a minha filha. Quando eu morava nesse lugar que eu falei, na praia, quantas vezes minha filha virou para mim e falou assim, pai, vamos na praia hoje à noite? Tá legal, tá gostoso, a gente senta lá na areia e vai brincar e vai correr. Não, filha, tem que trabalhar. Quantas vezes? 2 anos eu morei lá. Eu fiz isso uma vez, no máximo. Isso dói, isso é triste, isso é difícil. Porém, Deus me perdoou, eu me arrependi, Deus me curou disso, mas o processo de cicatrização eu tive que passo, e não volta mais esse tempo. A oportunidade dela pequenininha, hoje ela tem 9 anos, mas ela ali com os seus 6, 5, pedindo para mim, eu poderia ter feito isso e ter vivido realmente momentos diferentes. Eu poderia ter ensinado a minha filha a não somar zeros, mas graças a Deus, Deus se colocou no meu caminho, me colocou na solidão para que eu pudesse me encontrar com Ele. E hoje eu enxergasse que eu tenho muito que melhorar ainda, mas que eu posso ainda suprir esse tempo e fazer diferente. Tenho muito que melhorar, mas ainda dá para parar de ensinar minha filha através do meu exemplo a somar zeros. Quando buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, o reino é o número 1. Olha só, o reino, quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, o reino é o número 1. Então você tem o número 1 na frente, porque você colocou ele em primeiro lugar. O número 1 está na frente. Todos os zeros depois dele têm significado. Então olha só, então quando eu acrescento uma coisa que sem o reino, olha que loucura, eu vou trabalhar para comprar um carro, o carro é 0. Só que quando você coloca o reino em primeiro lugar, esse carro vira 10. Agora eu quero comprar uma casa, a casa é 0, mas quando você coloca o reino em primeiro lugar, ao lado desse número 1 vai ter o carro e a casa, virou 100. Agora eu quero fazer uma viagem, fazer isso, 1.000, 100.000, 1 milhão e assim vai. Quando você coloca o reino em primeiro lugar e é obediente, faz a obra e entende que você é uma tubulação que vai jogar água, entregar essa água, fazer essa edificação do reino, você vai abençoar. E essas são as bênçãos. A sua vida começa a se multiplicar. Porque Deus não é contra a riqueza, não. Ele é contra você não colocar o reino em primeiro lugar. Deus quer que sua vida seja uma incorporação do seu reino. Onde quer que você vá e fazendo o que quer que você faça. Ou seja, quer saber o trabalho que Deus tem para você, com quem deve se casar, onde deve morar, busque o seu reino e Ele dará as respostas. Deus quer que você edifique o reino dele onde você esteja, seja no trabalho, seja no dentista, seja na própria igreja, seja com um amigo, seja quem for. Através do exemplo, você vai edificar, você vai construir, você vai fazer a obra de Deus na terra. E essa é a vontade de Deus para você. Lembra-se, é o propósito geral do barco.
né, do navio que a gente está. Mas a forma como você faz isso é única, é a vontade exclusiva, a boa e perfeita vontade de Deus para a sua vida. E uma dica importante, não barganha com Deus não, tá? Não olhe apenas para a versão humanista e enfatize. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Não comece a fazer a obra de Deus na terra, porque todas essas coisas aí vos serão acrescentadas. Não, faça porque é Deus. Olha só que frase bonita que tem no final. A única maneira de uma pessoa poder ser realmente comprometida com o reino de Deus é sendo consumida pelo amor de Cristo. Não faça isso pelo mundo, para isso, para ganhar carro, para ganhar Cristo. Não, é pelo amor a Jesus Cristo, que veio e morreu na cruz, e todos os pecados do mundo que estavam e vieram já são perdoados. Mas lembre-se que Deus ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Lembre-se que cada escolha errada que você fizer, que te leva a um pecado, você vai sofrer as consequências. Deus vai perdoar se você pedir perdão. Deus vai te restaurar se você quiser ser restaurado, através das suas escolhas. Por isso que a vida sabor de Jesus, você está exatamente sendo forjado, você está numa panela fervendo, onde aquilo vai te queimar, vai te deixar, às vezes, enquanto você está vivendo sem estar edificando o reino de Deus, você tem todo o sofrimento angustiante. Lembre-se, na matriz de sabor de Jesus, tem a alma onde mora todas as nossas toxinas. Essas toxinas nos faz sofrer, dói, queima, angustia, deixa a gente ansioso, depressivo, a vida é uma porcaria, não presta. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, o que está acontecendo com você? Você começa a ser temperado. E aí você começa a ir nos lugares e as pessoas começam a sentir que você tem o sabor de Jesus. Mas a gente tem que olhar para essas toxinas. A gente tem que ter bom senso. A gente não pode ter ansiedade, depressão. A gente tem que ter a performance emocional, lembra da matriz de Jesus? Usar o nosso talento da melhor forma para ser competitivo contra o mundo, tendo uma saúde de verdade bem cuidada, e tendo boa performance emocional, para que a gente possa realmente limpar a nossa alma e chegar no resultado que Deus quer para a gente. Tá? Lembre-se, Deus só quer que você seja obediente. E agora, a tua meta, o primeiro segredo é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Você sabe agora é isso, é pedir para Deus te mostrar exatamente: Deus, eu quero buscar o reino em primeiro lugar, me mostre como, seja feita a tua vontade, mas não seja feita a minha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Peça sempre em nome do Senhor Jesus Cristo, porque isso vai ajudar demais você a entender que assim que se pede qualquer coisa para Deus, e Deus vai te dar, principalmente se isso estiver alinhado com a obra que Ele tem para você, beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula. Compartilhe sempre esses vídeos com uma pessoa, um amigo, traga essas pessoas para cá e vamos estudar como ter uma vida com o sabor de Jesus. Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima.